Cacá, continuando, né? Desculpa te interromper aquela hora, mas a gente precisava finalizar o bloco. Eu acho que você está certa, a gente tem que valorizar, né, o nosso ambiente, nós temos que valorizar a vida e eu acho que essa busca incessante pelo lucro, pelo poder, por querer ser mais, né? Um Estado, nós vivemos um Estado de direito que é só para alguns, né? A maioria se rebaixa, a maioria é obrigada a se rebaixar, né? E eu acho que isso politicamente não é bom, mas ambientalmente é pior ainda, né? Sim. É muito mais destruidor o ser humano não perceber que ele mesmo está se matando. Ele mesmo está se matando. Até foi interessante que eu lembrei do Jean-Jacques Rousseau, né? Do contrato social. Esses dias mesmo eu estava fazendo o estágio lá no Corina, né? O professor Wagner estava falando sobre essa matéria, essa disciplina, e é muito interessante porque ele defendia que o bom selvagem, né? Que o ser humano nasce bom em harmonia com o estado natural, com o ambiente que ele mora, a natureza, né? A floresta, as tribos. E essa relação, quando você monta uma sociedade, quando você monta uma civilização, você tem que pensar nos direitos individuais e nos coletivos. Nos coletivos. Aí vem o tal contrato social, né? Aí você vem o Estado Democrático de Direito. Então, quer dizer, o ser humano, ele acaba legalizando, muitas vezes, o seu lado mais vil. Mais vil? Né? Então, eu costumo dizer que na verdade, a gente vive uma ditadura civil, né? Legal. Eu costumo dizer o seguinte, que o pior animal que vive no nosso planeta é o ser humano. Sim, com certeza. É o pior animal. Isso aí. Porque o índio... O que foi? Tá. O índio, ele usava do ambiente que ele vivia, matava o animal, mas somente para se alimentar. Ele permitia que a terra, que o ambiente se refizesse. Nós, humanos, nós seres humanos, civilizados, né? Nós destruímos tudo à nossa volta em favor de um lucro que não usamos para nada e continuamos estragando. Porque é uma ideia concebida já, se eu não estiver enganado, eu posso estar enganado, mas você pode me corrigir aí. Nós temos um crescimento humano, um crescimento de população que está se tornando tão grande que é insustentável na questão de alimentação, de produção de materiais e bens de consumo, né? Porque além de crescer, nós ainda destruímos o nosso ambiente. Então, quer dizer, por que a gente quer viver num local saudável, né? Essa ideia do saudável. Sim, né? Agora a questão da produção, tem a produção e a produtividade, né? Então, por exemplo, nós desperdiçamos 35% da nossa produção de grãos, por exemplo, pela questão de logística. Né? Pois é, olha então, só. Desde o plantio até a chegada no ponta supermercado, no consumidor. Então, assim, já existem estudos que a produção humana ela é mais do que suficiente para matar a fome de todos. Só que não tem distribuição suficiente. Enquanto na África você tem ali $1 por semana por família, nos Estados Unidos você tem $7.000 por semana. Né? Então a questão é a distribuição. A distribuição está mal feita. E muita gente, né, que trabalha aí, esses lobbies do agronegócio predatório, né, eu não vou generalizar porque tem muita gente do agronegócio preocupado com a questão ambiental, né, que inclusive está até preocupado com esse desmonte que está sendo feito
no Ministério do Meio Ambiente, que isso vai prejudicar o próprio produtor rural. Né? Porque sem o meio ambiente ele vai fazer o quê? Nada. Sem os recursos naturais ele vai fazer o quê? Nada. Sem a terra, sem a água, sem o ar ele vai fazer o quê? Nada. Né? Então, assim, eu acredito que se nós realmente nos autoproclamamos o mais inteligente do planeta, que inteligência é essa? Que mais de 1 bilhão de pessoas já está sofrendo com problema de água potável. Pois é. Que inteligência é essa que a gente tem no Brasil praticamente metade da população sem estrutura básica de saneamento básico. Né? Então, que loucura que é essa? Né? Que inteligência, né? E a questão cultural, que eu até te falei, que eu estou pensando até de pensar em fazer alguma pesquisa sobre isso, que o ser humano, a cultura, que para nós é uma preciosidade, é um tesouro, né? Mas, por outro lado, a cultura ele faz o ser humano se acostumar com algo artificial. Então, por exemplo, a geração nasce já vendo essa destruição. Para nós é uma destruição. Para eles passa a ser normal. Mas para ele passa a ser normal. Então, esse convívio, né, dessa invasão da cana, por exemplo, no perímetro urbano, para muita gente isso é normal. Né? Inclusive, alguns vereadores na época, não, para mim pode plantar a cana até na Praça Rui Barbosa. Teve um vereador que falou isso, né? Então, assim, a gente vê que essa questão cultural também, ela tem um lado negativo, que é o ser humano cada vez mais distante do meio ambiente. Sim. Isso vai gerando, obviamente, uma desarmonia, não só mental, psicológica e espiritual, mas física. Ele começa a desarmoniar de tal forma que ele começa a somatizar doenças. Sim, né? sim. Então, você vê, hoje a pessoa entope de remédio, né? Aí o médico receita, não, vai fazer uma caminhada, vai fazer um passeio, vai para uma chácara, vai para uma catarata, vai para um rio, vai ver o mar. Quer não, né? Esse quer a caixinha. Quer a caixinha. Tanto é que tem aquela coisa de você pegar uma tela e botar a imagem de passarinho, né, Israel? Botar imagem de planta, o passarinho cantando, mas você não vai lá na natureza. Né? Então, assim, o meu medo é que, como diz Aldo Huxley, né? Aquelas previsões, né? Loucas, né? Cada dia vai se confirmando. Vão se Então, esse artificialismo, que é uma coisa cultural, né? Ela pode ser o nosso fim. Eu não duvido. Então, assim, a cultura... Eu tenho um amigo, né? O Milo Sabino, né? Grande Milo, Opa. que ele sempre fala assim, existem o músico, e o instrumentista, o ator, e existe o artista. Então, quando a gente fala artista, a gente pressupõe uma pessoa engajada, um transformador social, um defensor do meio ambiente, né? Sim. E não só aquela pessoa que vai ali fazer o trabalho dele, vai subir num palco, tocar um violão e vai embora. Né? E fazer um entretenimento mecanicamente. Então, não é você entreter. Então, a gente vê muito essa questão do pão e circo, ela vira e mexe, ela volta. Né? Então, você tendo ali um palco, o pessoal sobe lá, canta, tá lindo. O pessoal está tomando uma cerveja, tá beleza. Lindo. Não vamos falar... Para que falar da questão ambiental? Para que falar da corrupção? Para que falar, entendeu? Não largue isso então, pra quer lá, dizer, né? largue isso para lá. É proibido falar de política. Peraí, nós não somos um animal político? Tem um amigo meu, um senhor que, por sinal, está passando por uma fase muito complexa de saúde, mas eu vou mencionar ele até em homenagem a ele. Ele tinha uma loja de rádios, de concertos de rádio na Tristão de Castro, o Daniel Fabre. E lá na loja do Daniel tinha uma frase, que eu não me esqueço dela, o castigo para quem não gosta de política é ser governado por quem gosta de política. Exatamente. E é aí que você está falando. O ser humano, né, as pessoas, elas habituaram-se a dizer que eu não gosto de política. Eu não gosto de política. A política é sujo. E ela vai continuar sendo suja, porque as pessoas não querem se misturar, elas não querem agir e tomar o poder que é delas. Sim. Cada um tem o seu. E todo mundo quer continuar naquele pedestal né, aquela imagem de paisagem, né? Tudo sorrindo, bonitinho, igual um quadro e tudo lindo. E não é bem assim que as coisas funcionam. Você falando, eu lembrei de uma passagem do Emmanuel, né, que o Chico psicografa, e ele falando assim que o mundo, de uma certa forma, está como está,
porque os bons são tímidos. Sim. Enquanto o mal, né, que na verdade não existe o mal, existe a ausência do bem, eles se organizam. Sim. Eles se organizam. Sim. Então, por exemplo, eu costumo dizer que só existem 2 partidos políticos no Brasil. O que está dentro do poder e o que está fora. E o que está fora. E os que estão fora, que querem entrar, tanto faz a sigla, eles vão se unir, sim, em sua maioria, né? Sim, logicamente que tem as exceções, que tem as suas ideologias corretas, sua ética, né? Mas a maioria vai se reunir para entrar. Sim. E os que estão lá dentro vai se reunir para não sair. Para não sair. Então, na verdade, a gente fica aqui de fora achando que o fulano é oposição do Beltrano. Nananina, não. Isso aí é apenas uma fachada, né? Uma cortina de fumaça para a gente se iludir, levantar bandeiras à toa. Né? À toa. Então, assim, se as pessoas conhecessem os partidos políticos por dentro, os bastidores do poder, ela teria uma outra dimensão do que é oposição, sim, do que é situação, do que são os partidos políticos. Sim, concordo, né? Plenamente. Então, assim, né, voltando a essa frase que você começou e a citação do Emmanuel, os bons são tímidos. Sim. Tipo assim, não, deixa, ele está sacaneando. Eu vou me afastar, peraí. Não é assim, né? Você se afastar, até onde que você se omitir de algo, você também não está sendo cúmplice do ato daquela pessoa. Concordo plenamente. Então, assim, entre você ficar no seu mundinho fechado e achar que você não tem culpa de nada, você tem culpa sim. Por omissão. Por né? omissão. E por co-participação. Porque exatamente, quando você se omite, você abre mão do seu direito de falar para que o outro fale em seu nome. Sim, e você está assinando por isso. Por isso que a gente tem que questionar. Até me lembrou o curso do Leandro Carnal que eu estava fazendo, né? Falou assim, engraçado, hoje tudo muda muito rápido, né? Sim. Então até que eu falei com você, em 2 anos o menino de 12 anos está ouvindo uma coisa totalmente diferente da de 14, que está ouvindo uma coisa totalmente diferente da de 20. Mas a gente vota para que a pessoa fique 4 anos. Não, muito tempo. Que loucura, né? Então assim, cadê o seu direito de votar, errar, né? E tirar, assim, né? Peraí, não acertei aqui, eu quero que aquele ali desce. Você está muito fora do que você disse, né? Você não está agindo como prometeu. Você está ali fiscalizando aquela pessoa que você elegeu e o cara pisou na bola, rasgou o estatuto do partido, rasgou as promessas, né? Então, assim, você teria que ter tudo bem, tem um impeachment aí, né? Que já ficou uma coisa, até meio que banalizou, né? Mas as pessoas também, elas não participam, viu, Salge? Você faz uma audiência pública, eu estou lá no Conselho Municipal de Cultura, as pessoas não participam, são poucos os que vão, né, nas reuniões, né, Israel? Estamos lá junto, lá no Teu, né, que é uma ONG. Então, assim, a gente convida as pessoas, elas também... Tudo bem, elas têm... eu estou desacreditado nisso, eu estou desacreditado naquilo. Mas quanto mais elas estiverem desacreditados, mais vão ter aqueles que acreditam, que querem usar de forma indevida. E que vão usar em favor próprio. Sem dúvida nenhuma. Então você está correto. Eu concordo com você. Assim, as pessoas, elas querem que as pessoas trabalhem por elas, mas elas não tenham que ir. Sim. Então assim, você abre uma audiência pública. Não vai. Por que que não vai? Hoje eu tô cansado. Nossa, tinha que ser hoje. E que dia que vai ser? Vai escolher? Vai ter que ligar para cada um na agenda? E a gente tem um poder transformador maior do que a gente imagina. Por exemplo, por ocasião do BRT, né, fizemos audiências públicas e tudo mais, mostramos a irregularidade de várias coisas. Né? Quantas árvores que a gente conseguiu salvar? A Avenida Saudade não era para ter uma árvore. A Bento Ferreira não era para ter uma árvore. Né? Então, eu quero aqui agradecer o Rafael Cunha, né, que foi um engenheiro florestal que ajudou demais a gente. A Renata Gomide, que desde o começo ali, o pessoal, né, a Elisa, o Israel, quanta gente que ajudou a gente, o Diego, muita gente aí bacana, lá no Marcadas para Morrer ou Viver, porque as árvores foram pintadas de vermelho, né, marcadas de vermelho, para serem suprimidas, para serem cortadas. Aí a gente fez, inclusive, quero aqui agradecer o Zé Humberto Guimarães, que foi secretário de Agricultura no governo Anderson, né? Ele que nos alertou, Cacá, o pessoal está marcando as árvores para cortar, né? Então, Zé Humberto, eu te agradeço demais. Se não fosse você, talvez hoje elas estariam extintas, né?
Então, assim, nós conseguimos, fomos lá no Piau, fomos no Ministério Público, que infelizmente engavetou o processo, né? Mas o prefeito, ele nos recebeu, né, no primeiro mandato, conseguimos salvar aí muitas árvores, né? Então, assim, toda vez que eu passo ali, eu olho, você lembra, sabe, né? assim, madeiras de lei, árvores já consagradas, de 50 anos, 60, 70 anos, né? Então, assim, falando, nossa senhora. E ali é o habitat de um monte de seres, de animais, da fauna, da flora, né? Então, assim, a gente tem o poder de transformar, assim, né? Sem dúvida. Então, a pessoa fala, eu sozinho não vou conseguir. A gente consegue, sim, né? Concordo. Essa ativista lá da Noruega, né? Que agora eu não estou lembrando do nome. Uma menina de 16 anos foi lá com cartaz na frente do parlamento, né? Inclusive está sendo taxada em muita gente de forma preconceituosa, taxando ela, que ela está sendo patrocinada por ONGs ambientais, que seja, ela está defendendo o meio ambiente, está defendendo a Amazônia, está defendendo casa dela, né? a nossa casa, né? Então, a gente pode, você vê, ela estava ali sozinha, e hoje ela virou um meme, né? Ela está em vários lugares do mundo, né? Que bom, é assim mesmo, né, Cacá? A gente precisa fazer muita coisa. Vamos finalizar o bloco, Buzatti? Vamos finalizar esse bloco aí.